Oi, pessoal, tudo bem? Vim trazer mais um vídeo para vocês, já que o nosso canal aqui é sobre saúde mental, saúde emocional. E eu gosto muito de ler, não só pela minha carreira, mas porque minha mãe sempre me incentivou, mesmo eu não gostando de ouvir ela falar que toda hora eu tinha que ler, estudar. Chegou um momento da minha vida que isso caiu como um véu, sabe? Naturalmente eu entendi que era o melhor caminho se eu quisesse ser uma pessoa melhor, uma pessoa com mais repertório, uma profissional que se destacasse no mercado, mesmo não estudando nas faculdades fora do Brasil, tendo mestrados, doutorados. E eu sei que o caminho da educação e da saúde mental e da espiritualidade são os caminhos que vão fazer qualquer ser humano se destacar e sentar em mesas que ele jamais poderia imaginar que ele poderia sentar. E hoje eu quero dividir com vocês um texto que eu acho que é uma palavra que, nesse momento, todo brasileiro está precisando ouvir essa palavra. E eu estava procurando um texto, algo específico, um título para falar sobre para vocês, né, aqui no canal. E caiu um texto que chama assim, Todo Dia Uma Tentativa. Depois, no final, eu vou falar qual que é o nome do livro, tá bom? Para vocês, se vocês quiserem adquirir. Mas os meus livros, normalmente, eu faço grifos. E o texto é longo, mas assim, eu vou destacar os trechos e vou conversando com vocês, tá bom? Todo dia uma tentativa. Estamos buscando, caindo e arriscando, no empenho absurdo de dar conta de tudo, de sair ilesos da descrença e da desilusão, driblando os momentos de solidão que nos assolam, de continuar acreditando na delicadeza das coisas, de abraçar a existência com seus finais e recomeços cíclicos. Há dias de perda e dias de ganhos. Há momentos em que nossa autoconfiança aflora e momentos em que a inadequação nos faz questionar nosso lugar no mundo. Então, eu vou parar aqui para conversar um pouco com vocês sobre isso. A gente vive num mundo que tudo é muito rápido, tudo muda muito rápido. Eu lembro que quando eu era criança, os meus pais, meus tios, eles se aposentavam na mesma empresa. Era bonito isso. Depois, quando eu fiquei adolescente, você falar que você estava 20 anos na mesma empresa, você era visto como uma pessoa acomodada, uma pessoa que não tinha desafios novos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o tempo foi mudando muitas coisas. Antigamente, 40 anos, a pessoa era velha para o mercado. Hoje é o contrário, tem a geração prateada, se não me engano, tá? Que são os 50 a mais. O mercado está procurando pessoas mais velhas porque são pessoas mais responsáveis, que precisam de uma fonte de renda. E aí você vê, né? Eu peguei essa geração, eu sou de 1980, sou da geração de 80, e eu vi muitas mudanças bruscas acontecer no mercado de trabalho, na vida pessoal das pessoas. Exemplo, na época dos meus pais, que são da época dos anos 50, se a pessoa casasse depois dos 25 era um absurdo. Hoje, as pessoas estão optando por não casar ou se casar depois dos 40. Ter filhos não é mais uma opção, eles preferem pets. E quem não tinha filhos na época dos 50, por exemplo, era um absurdo. Não existia essa questão do divórcio. Hoje os relacionamentos estão descartáveis. Então você entende que a gente começa, essa geração dos 80, anos 90, eu acho que pegou os momentos mais bruscos, de mudanças muito pesadas. E eu acho que é uma das gerações que estão sofrendo mais, mentalmente falando, porque por justamente essas mudanças muito bruscas, e a gente não tá conseguindo acompanhar todo esse modismo, né? Eu atendi muitos anos adolescentes e cada vez que eles chegavam lá, eles tinham termos diferentes para sexualidade, eles tinham gírias, que às vezes você achava que era uma coisa óbvia e não era uma coisa óbvia. Então, são gerações que nos deixam abruptos, sabe? Nos deixam impactados. E muitas vezes, quando a gente não consegue acompanhar isso, a gente começa a se frustrar. Tanto que aqui no texto, a autora fala assim: tem momentos que a nossa autoconfiança aflora, mas tem muitos momentos que a nossa autoconfiança nos faz questionar o nosso lugar no mundo. Será que eu tô na profissão certa? Será que eu tô vivendo do jeito que eu tenho que viver? Porque vai chegando perto dos 40 anos, a gente começa a questionar, que eu até fiz um vídeo anteriormente, né? E aí ela continua também. E dias que a dúvida toma conta dos nossos pensamentos. Há dias de sermos incompreendidos e dias em que comemoramos a coerência entre o nosso mundo interno e externo. Sentir-se inadequado, vez ou outra, é normal, já que a vida não é exatamente linear nem perfeita. Porém, é preciso lidar com as diferenças sem deixar que os traços tão especiais que nos distinguem no meio da multidão causem sentimentos de inferioridade. Aqui vai falar um pouco sobre essa questão da gente se comparar o tempo todo.
Ah, a pessoa já viajou para tantos países, eu nunca viajei para nenhum país. Ah, a pessoa teve vários filhos, eu não consegui ter nenhum. Ah, a pessoa consegue ser magra e eu não consigo emagrecer durante anos. Então, todo momento que você faz essa comparação, e eu acho que comparação às vezes é bom, sabia? Eu, como psicóloga, eu vejo que as pessoas que ficam com o freio de mão puxado, elas veem a vida passar, como eu já atendi milhares de pessoas que vê tudo normal, é tudo normal, só que quando ela acorda, já é tarde. Então, eu acho que tem a comparação sadia de você olhar para o lado e falar, poxa, se todo mundo tá ganhando X, por que eu tô ganhando Y? Mas a comparação aqui que ela tá falando é aquela inadequada, quando você... Que, na verdade, isso já vai para um lado da inveja. Quando você não se conforma que o outro conseguiu e você não. Eu acho que, como se você pegar vários vídeos aqui meus, que é uma questão minha, tá? Eu acredito que cada um tem o que merece por méritos. Eu acho que tem gente que tem mais potência, tem gente que tem mais humildade, tem gente que tem mais coragem, tem gente que não fica se questionando tanto o que as pessoas, o que o mundo vai achar, e a pessoa enfia a cara e vai, e acontece. E não é questão de sorte, não é questão de ser homem ou mulher. Eu acho que muitas vezes eu acho que é muita questão do posicionamento que as pessoas não têm. As pessoas simplesmente elas estão assim, ai, tem um termo, gente. As pessoas estão muito passivas, sabe? Esperando tudo cair do céu. Eu vou fazer, é igual eu falo pra minha mãe, né? Eu falo, pessoa que fala demais, ela não faz. Esquece. Eu tenho medo daquelas pessoas que não falam. Porque quando você vê, já foi, já voltou. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco e nos questionar o que a gente está fazendo com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos sonhos. A gente está vivendo num mundo de ilusão, a gente está vivendo num mundo que as pessoas ditam como o certo. É o que eu sempre bato aqui na tecla, se vocês pararem para analisar. Eu sempre analiso a minha vida, porque nem sempre eu vou acertar. Mas eu tenho tempo de olhar e falar, tem alguma coisa errada e recomeçar. Não ter medo de recomeçar. É fácil? Não. Só que no fundo você vê que vale a pena, porque o grau de experiência que você ganhou, nada, nenhum livro, nenhuma história que alguém te contar vai te dar essa habilidade que você viveu na sua pele. E aí, para encerrar, ela fala assim: o que a gente faz quando acha que não se encaixa no mundo? Esse sentimento de desencaixe já deve ter passado pela cabeça de muita gente em diferentes momentos. Na verdade, não há muito o que fazer, pois o mundo é esse mesmo, não vai mudar ou parar para girar só porque você quer. Então, o jeito é tentar resistir da maneira que conseguirmos, principalmente sendo honesto com o que somos e sentimos, nos autorizando a estar triste, com raiva ou muito alegre, nos permitindo nos isolar de vez em quando, concedendo momentos de liberdade e gozo sem culpa, fantasiando que não é possível no momento e até mesmo usando uma armadura de delicadeza ou intelectualidade para se proteger dos estilhaços da existência. Gente, tô arrepiada. No fim, é preciso entender que a vida não é linear. Ela se altera e o que existe hoje não resistirá da mesma forma amanhã. E a inadequação do momento presente pode ser o triunfo lá na frente. Gente, que texto lindo. Eu tô arrepiada. Arrepiada aqui. Bom, vamos por partes aqui, né? Eu vou tentar resumir. Ela fala aqui no texto, ela até cita algumas pessoas aqui, poetas. É que o texto é longo, tá? Eu tô cortando ele aqui, pegando as partes principais. Quando a gente fica fingindo ser uma pessoa, por exemplo, tem gente que não quer mostrar que tá triste nunca. Só que, pra mim, essas pessoas são as mais fajutas que existem. Por quê? Você vai me perguntar, por quê? Porque, como ela fala aqui, a vida não é linear, ninguém só tem dias de glórias, é impossível. Eu atendo há mais de 16 anos, porque eu atendi na época de faculdade, tirando os anos da minha faculdade que eu atendi, eu nunca peguei um caso que a pessoa fala da vida dela e você só vê perfeição. Então não adianta, ninguém me convence, a pessoa não senta na minha frente e convence que é feliz, pode ser qualquer pessoa, porque eu não vou acreditar. A vida não é linear. Então a vida a gente tem altos, baixos, a sua vida não é melhor do que a de ninguém, ninguém é melhor que você também não é melhor que ninguém. E cada um tem suas cicatrizes, sabe? Eu acho que as pessoas estão muito assim, vivendo num mundo de rede social, que tudo é lindo na rede social. Ninguém posta que tá brigando, que tá chorando, que tá endividado, que tá com 5 reais no banco. Ninguém posta essas coisas. E a gente sabe que é mentira. Se você entrar agora no meu Instagram profissional, porque eu não uso pessoal, você vai ver que eu não sigo ninguém. Eu sigo o meu coração e a Deus em primeiro lugar. E as minhas postagens são muito assim, do que a pessoa precisa ouvir. Eu não fico ali postando minha vida pessoal, porque eu acho que não vai agregar nada pra você que tá vendo.
Você não vai mudar a sua vida vendo a minha, mas você vai mudar a sua vida quando você mudar o seu mindset. Quando você mudar o seu estilo de vida, quando você vê que você tá ficando para trás, precisa correr, remissão do tempo, sabe? Olha, eu perdi tempo, mas eu posso ganhar aqui. Então, quando você se mostra frágil, que é o que ela tá falando aqui, você vive de verdade, você tem uma vida de maior qualidade, porque você não tá sendo um robô, você não tá sendo um personagem. Infelizmente, a maioria das pessoas, igual hoje eu abri a internet, eu até postei no Instagram, eu coloquei no Stories lá, né? A Alessandra Negrini tava com gripe, aí tava mostrando a barriga chapada. Aí a notícia era assim, a Alessandra Negrini com a barriga chapada, com gripe, dançando, não sei o quê. Eu falei, o que a pessoa ganha colocando uma coisa dessa na rede social e alguém vendo? O que a pessoa ganha vendo uma bestagem dessa, uma idiotice dessa? Desculpa o termo, uma futilidade. Eu nem perco tempo com isso, por isso que eu não gosto de rede social. Eu coloco lá para as pessoas me acharem como profissional. Você acha que eu vou ficar sentada ali olhando o que tá acontecendo? Quem que brigou, quem separou, quem casou, quem teve filho? Pra mim não me interessa. Então, vocês têm que usar mais livros, usarem mais pessoas que têm a agregar no seu mundo. Então, comece a pegar seu Instagram agora, sai dessas blogueiras, sai dessas pessoas que só ficam mostrando viagem, roupa, sapato, maquiagem. Siga o seu estilo. É como ela fala aqui, né? As pessoas querem se esconder dos estilhaços. A gente tem estilhaços. Ninguém é perfeito, ninguém tem uma vida linear. E se a pessoa falar isso, você pode ter certeza que tá mentindo, tá? Seja quem for, tá mentindo. O livro é esse aqui, ó, Textos para Acalmar Tempestades, da Fabiola Simões. E a página que eu li foi a 27. Então eu espero que com essa pequena reflexão aqui, eu possa talvez estar agregando a sua cabeça, a sua mente, a sua saúde mental, a buscar ajuda se você não tem condições sozinho de enfrentar esse problema, esse dilema. A gente tem psicólogos aí de faculdades, que na época eu atendia também na clínica escola. Os professores sempre estão ali nos orientando, porque as pessoas, né, tem aquela coisa. Se você não tem um convênio, ou se você tem um convênio, tem um psicólogo de convênio, tem psicólogos sociais. Então, busca ajuda enquanto é tempo. Se você tá numa depressão, numa ansiedade que não passa, no burnout, numa crise de pânico, a gente precisa cuidar dessa caixa preta aqui. Porque se essa caixa preta, às vezes ela desregula, tá? Inclusive de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, de advogados. A gente precisa estar bem atento para que o prejuízo lá na frente não seja maior e você fala, nossa, eu podia ter mudado e deixei a bola passar. Então, compra esse livro. Ele é um livro, assim, que a autora, eu já li 3 livros dela. E são livros muito cirúrgicos, sabe? Ela é uma dentista, inclusive, a moça que escreve. Ela é escritora e dentista. E ela é muito delicada, ela é muito, assim, cirúrgica nas palavras, sabe? Toca. Eu juro pra vocês que eu me sinto arrepiada com certas coisas que eu leio sobre os textos dela. E eu acho que muda muito a minha forma de pensar, de ver o mundo, de entender as pessoas, de ser um pouco mais paciente, que é uma coisa muito difícil pra mim, mas é algo que eu tenho que trabalhar. E entender que ninguém vai ter o mesmo ritmo que eu. E quando a gente consegue fazer esse paralelo, a gente consegue viver de uma forma melhor, mais respeitosa e mais leve. Leve, porque vida sem problema não existe, né? Se existisse, eu queria descobrir a fórmula também para vender, ganhar dinheiro, ou para comprar, se tivesse para comprar, mas não existe. Então, gente, vou deixar o meu abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Espero que talvez esse texto aqui, essa reflexão tenha feito você sair um pouquinho da caixinha aí. E a gente se vê no próximo vídeo.